A Lu falou aqui de espaço de aprendizagem, eu queria puxar um pouco para o estilo de aprendizagem, porque eu acho que é uma dúvida muito frequente das mães. Como que eu identifico, né, principalmente menor, acho que é muito complicado, né? Qual que é o estilo de aprendizagem? Se meu filho é mais visual, é mais auditivo, tem uns nomes, né? Queria que vocês contassem um pouquinho. E como que a escola pode apoiar essas mães a entenderem um pouco, não só no momento da escolha, acho que são 2 perguntas, mas também no dia a dia da escola, para ir, né, norteando essa família a entender o perfil de estilo de aprendizagem de cada criança. Vocês podem falar um pouquinho? Olha, como mãe, realmente essa é uma pergunta que traz muita ansiedade na hora de escolher uma escola, enfim. Mas, de novo, eu tenho, né, essa possibilidade de falar de 2 gerações, porque eu procurei escolas para os meus filhos na década de 90. E hoje, quando eu fui, né, recentemente procurando para a Sofia, o que mais me brilhou os olhos e que foi um ponto né, falando com várias escolas, eu visitei muitas escolas antes de decidir a escola para a Sofia, mas eu vejo que é muito importante quando a gente entra na escola e vai ter uma conversa com o diretor ou com o coordenador pedagógico que está lá nos recebendo, olhar o quanto a escola é capaz de mesclar diferentes abordagens. Então, tem sim uma ênfase em alguns momentos ao conteúdo, porque o conteúdo é importante, a gente, né, a gente procura escolas que vão criar diferenciais para os nossos filhos na entrega dessas aprendizagens que são fundamentais, mas essas aprendizagens podem ser aplicadas em que contextos? Num hackathon, num projeto, num laboratório de ciências, numa sala maker, usando tecnologia, porque hoje o conteúdo está nos livros, está na inteligência artificial, está no YouTube. Mas o que faz a diferença é saber se meu filho vai aplicar o que ele está aprendendo em sala de aula. E cada filho, né? Porque às vezes um tem uma tendência mais tecnológica, o outro mais para o esporte, né? É uma pergunta que deve ser feita no início, eu acho. Exatamente. É assim, porque eu acho que primeiro é uma confusão do que é aprendizagem e do que é ensino. Aproveite e esclareça pra gente. Então, vamos começar daí. Porque aí, primeiro, ensino vem do professor. Então, foi o que eu tive há quantos anos atrás, porque é a única fonte de informação que nós tínhamos. Né? Como a Lu falou, hoje eu não tenho mais, tem diversas fontes de informação. Então, isso é ensino. O aprendizado é levar o aluno a desenvolver a aprendizagem por meio de uma orientação. O professor é um orientador, o professor não é que ele não vai dar aula, há um mito aí de que depois, quando começou competência e habilidade, de que não se tem mais conteúdo, que não se tem mais aula expositiva, não é nada disso, né? Mas é você dar ferramentas para a criança, e cada criança tem as suas potencialidades, então dá ferramentas para que elas possam depois usar em diferentes situações. Quando a Lu falou do hackathon, que eu acho que é um exemplo maravilhoso que a gente usa, e desde a educação infantil, fica muito claro que se você perguntar numa escola e ela falar, temos esse tipo de projeto, que não seja esse, mas tem um outro, né, tente descobrir o que esse projeto significa, você vai ver o quanto que a gente trabalhou conhecimentos, habilidades diferentes. Então, por exemplo, foi dado para um dos nossos hackathons, a gente está muito perto do Parque Ibirapuera, como é que nós poderíamos melhorar a vida das pessoas que ocupam o Parque de Ibirapuera? Então, como é que eles vão saber? Eles tiveram que ir para entrevistar. Então, tem aquele que tem mais facilidade para falar, para entrevista e etc. Depois, eles tiveram que criar tudo isso em conjunto. Então, estão trabalhando em grupo. Isso é essencial, saber trabalhar em grupo. Né? Cada um contribuindo com a sua maior habilidade. Exatamente. O que vai fazer o protótipo, que tem aquele que tem mais habilidade artística, com tecnologia, etc. Às vezes, também. Usando tecnologia. E depois ter que apresentar isso num pitch, para uma plateia. Né? Então, a importância que a gente tem hoje de saber se apresentar, de saber se comunicar, isso é essencial. Então, olha quanta coisa que você desenvolveu num único projeto. Né? E assim, ele aprendeu o conteúdo, sim, mas onde é que eu vou usar isso nessa situação? Como eu aplico isso na vida real, né? Como eu aplico, por exemplo, como que eu trabalho artes e matemática? Isso. Né?
Poxa, isso quando você vai visitar uma escola e a escola consegue te mostrar um portfólio real de aplicações, de áreas de conhecimento que são tão diferentes, é porque ela está ensinando o quê? As crianças a aprender, a pensar, né? E isso acho que é um ponto de atenção muito importante para os pais quando vão trabalhar e conversar com o coordenador. Ótima dica, Lu, do que perguntar, né? Então, exatamente. assim, pedir, de repente, para dar exemplos. Semente literária. Uma criança que está no 3º ano do ensino fundamental e ele faz uma semente literária, ele vai para uma livraria, apresenta o seu livro, tem uma sessão de autógrafos. O que ele está aprendendo ali? Ele tá se tornando protagonista de algo que ele criou, recebendo, se comunicando com pessoas de idades diferentes. Isso é maturidade emocional. E eu queria também chamar a atenção que hoje, boa parte dos nossos filhos ficam na escola um grande período. Por exemplo, a minha filha e a minha neta, elas ficam um período integral. Que escola é essa que está trazendo uma diversidade de pensamento, de comunicação, que dá espaço para a criança ser quem ela é? Isso, gente, é fundamental. A criança que tem uma segurança emocional de ser quem ela é, sabendo que tem ali regras, né? Tem, sim, claro, o reconhecimento daquele espaço social, mas ela tem ali também espaço para se comunicar, para falar, para amadurecer emocionalmente. E isso é fundamental.